Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso PodPrefs, o podcast oficial da Prefeitura Municipal de Serrana, onde nós traremos aqui vários assuntos importantes e um deles é o Proindes, onde nós trazemos aqui o Guilherme Montanari, Guilherme que é chefe de gabinete do Prefeito Municipal de Serrana, e nós vamos desvendar os detalhes desse programa que já é referência estadual. E Guilherme, é um prazer enorme em tê-lo aqui conosco nesse primeiro PodPrefs, o podcast da Prefeitura de Serrana. Eu que agradeço, Manduca, a oportunidade. Primeiramente, parabenizar a Diretoria de Comunicação Social da Prefeitura de Serrana por essa ação importante que ela se comunica com um princípio fundamental da administração pública, Manduca, que é a transparência. A transparência é levar as informações para a população, para os cidadãos, para que a gente possa fazer esse papel de governo, o papel de não só informar, mas informar com qualidade. Então, primeiramente, parabenizar vocês do time da comunicação, e em seu nome parabenizo o Thiago Bona, a Jaque, a Bruna, nossa estagiária. Então, nós temos todo um time aqui junto com você e da comunicação social, que tem feito um trabalho fundamental para o governo municipal de Serrana, para levar a mensagem, levar as informações de utilidade pública. Então, primeiramente, parabenizar vocês. E a expectativa é muito positiva para o Proindes, então, tendo em vista os resultados que nós já alcançamos, então hoje deve ser um dia de bastante felicidade aqui de trazer dados para vocês. Bom, antes de nós mergulharmos nesse tema, me permita apresentar o nosso convidado. Ele, para quem ainda não conhece, Guilherme Montanari, ele é um serranense de carteirinha, um servidor público de carreira com trajetória impressionante. Ele é bacharel em Direito, especialista em Gestão de Políticas Públicas pela UFSCar e com 3 pós-graduações em Direito, e ele acumula também experiências que vão desde a direção da Vigilância Sanitária, onde ele atuou por mais de 20 anos, até a coordenação técnica do Comitê do Covid-19, com participação direta no famoso Projeto S do Butantan, que colocou Serrana aí no mapa mundial da ciência. Ele também foi secretário de Saúde em 2 gestões, e hoje, como chefe de gabinete e secretário executivo do Condenger, ele coordena o Núcleo de Desenvolvimento Econômico e é o principal articulador do Proindes, programa que recentemente ele foi considerado o melhor programa municipal de desenvolvimento econômico do estado de São Paulo. Guilherme, é sempre uma honra em tê-los aqui. E para a gente começar já a detalhar esse programa, Guilherme, para a gente começar, então, explique para os nossos ouvintes, o que é exatamente o Proindes e qual que foi a motivação da Prefeitura em criá-lo. Manduca, é importante iniciar minha fala agradecendo. Esse programa é um programa que foi uma encomenda do prefeito Léo Capitelli. Ele nos pediu, quando assumiu a gestão da Prefeitura Municipal, que nós pensássemos, junto com a equipe de gabinete, um programa para que a gente pudesse fomentar a geração de emprego em Serrana. Então, o prefeito Léo, ele encomendou, a gente conseguiu desenvolver isso, parabenizar a Câmara Municipal de Vereadores, que aprovou a Lei Municipal 537 em 2021, e toda a equipe de gabinete, o Edmilson Jabá, o Rodrigo Peão, hoje nós temos aqui com a gente também já há algum tempo a Quelara, enfim, todos os nossos colaboradores, o Adriano Vermelho, enfim, o Departamento de Projetos. Então, todos participaram ativamente da estruturação desse programa. Esse programa, Manduca, ele surge numa necessidade de transição de uma crise sanitária, que foi a maior pandemia da história do mundo em relação à Covid-19, e naquele momento de uma transição, onde nós tínhamos restrições econômicas, barreiras econômicas, restrições impostas à atividade econômica, na retomada pós-vacinação do Projeto S, um programa claro com diretrizes específicas para fomentar a geração de emprego em Serrana. Então ele surge como uma necessidade de, vamos dizer assim, da gente ganhar um tempo perdido, da gente recuperar, um tempo perdido
medida que a gente, infelizmente, passou na pandemia e superou com o maior programa de vacinação em massa do mundo aqui em Serrana, todos sabem disso, né? E o Proindes vem nessa esteira para trazer regras claras e para fomentar o desenvolvimento econômico. Então, ele surge em 2021 nessa união de esforços entre sociedade civil, os empresários que queriam algo mais claro, mais objetivo para o fomento e a geração de emprego e renda, o poder executivo e o poder legislativo. Então, uma união de esforços para o desenvolvimento econômico. Ô Gui, e o objetivo principal é atrair empresas, né, para gerar emprego e renda. Eu também queria que você falasse um pouquinho sobre a oferta de benefícios fiscais e também a doação de áreas através de chamamentos públicos. Legal, Manduca. Uma pergunta importante, pertinente. O Proindes, que é o nosso programa de incentivo ao desenvolvimento econômico e social de Serrana, ele é um hub de soluções, então ele é um programa, ele integra um ecossistema do desenvolvimento econômico, que não é só a questão do fomento ao microcrédito, mas a formação, a capacitação de mão de obra, né, os mutirões de emprego do Emprega Mais Serrana, os chamamentos públicos, as seleções públicas para doações de áreas públicas, para implantação de novas atividades econômicas, e não somente, Manduca, trazer novas empresas, mas que as empresas que estão alocadas em Serrana possam também expandir suas atividades, crescer os seus negócios. Então, como você disse, o Proindes ele também tem um caderno de incentivos fiscais, mas esse a gente trata no segundo momento. Primeiro, a gente oferece todo esse ecossistema e uma interface com o Desenvolve São Paulo, né? A gente tem o Investe São Paulo, os bancos públicos como a Caixa Federal, o Banco do Brasil, fomentando o crédito e o microcrédito. Nós temos a parceria com o ETEC, o Centro Paula Souza, nós temos agora o Instituto Eurobike trazendo formação, enfim, um ecossistema também de formação. O serviço social tem também os seus cursos, o Fundo Social, enfim, né, cursos de formação, o mutirão do Emprega Mais Serrana e logo um portal de emprego em Serrana, trazendo para a gente a questão da interface entre empresas e pessoas que precisam se inserir no mercado de trabalho. Recentemente nós tivemos um mutirão do emprego com sucesso e vários ao longo desse último mandato do governo municipal. Então, o incentivo fiscal, como você disse, ele é somente um dos itens desse ecossistema, né? Então, a questão do PAT coordenando, como disse a você, o mutirão de emprego, enfim, uma série de atores, o Sebrae, importante dizer que o Sebrae faz parte desse ecossistema, incentivando a formalização, capacitando com seus agentes técnicos para que você entenda do seu negócio, sempre em parceria com a nossa Associação Comercial e Industrial de Serrana, o qual eu rendo os meus abraços aqui ao presidente, o Manuel da Fortec, que é um grande parceiro, enfim, e sendo importante trazer para a população que o Proindes, Manduca, ele não é gerido somente pelo governo municipal, ele é administrado pelo CONDEGER, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Serrana, né? Nós estamos numa nova composição, devemos ter em breve uma reunião inaugural para a eleição da nova diretoria, mas um conselho ativo, efetivo nas suas proposituras e com grandes resultados. Então, não só incentivos fiscais, mas sim a doação de terrenos, microcrédito, capacitações, inserção no mercado de trabalho e o apoio técnico do Sebrae. E uma interface também, Manduca, do nosso Facilita São Paulo, que é o antigo Via Rápida Emprego, com a desburocratização do poder público para receber os empresários, para facilitar na aprovação de projetos, a interface com órgãos governamentais e também o licenciamento. Importante, então, que o nosso desenvolvimento econômico, ele não é por acaso que ele foi considerado o melhor programa de desenvolvimento econômico de cidades pequenas do estado de São Paulo, porque ele é um ecossistema. Ele traz uma série de atores e de atividades dentro desse programa de desenvolvimento econômico, Manduca. Bom, e na prática, sim, Guilherme, como que funciona? Se um empresário ele ouviu falar do Proindes e tem interesse de trazer a empresa para a Serrana, quais são os passos? E também como os critérios para doação de áreas e os benefícios fiscais? Também, como são os editais de chamamento público e quais os critérios mais importantes que uma empresa precisa atender? Manduca, pergunta importante, pertinente. Primeiro, o prefeito Léo Capitelli nos determinou que abrisse as portas do gabinete para os empresários.
né? Nós temos aqui um time técnico para receber os empresários interessados em aderir ao Proindes, como disse a você, não só para construção de empresas, mas para expansão ou para diálogo de um novo projeto. Nós estamos aqui no gabinete para atender no Núcleo de Desenvolvimento Econômico todos os interessados. Nós temos o nosso portal Transparência, Manduca, no site da Prefeitura. É só clicar no index, na página inicial vai ter uma logomarca do Proindes, é só clicar, fazer o cadastro de interesse e você receberá as informações do programa, as atualizações do programa. O nosso carro-chefe são as seleções públicas, Manduca. Com o advento da nova lei de licitações federal, a 1433, nós mudamos o nome de chamamento público para seleção pública, mas os critérios são os mesmos. É um edital publicado em diário oficial que dá a oportunidade de todos participar, mas que as empresas têm que estar preparadas. Preparadas primeiro para entender o seu negócio, por isso que eu disse que o Sebrae faz parte, entender o seu negócio, entender a sua vocação dentro da cadeia produtiva local, entender qual é o projeto de expansão ou de modernização, entender claramente, Manduca, e saber qual é o seu capital necessário para investimento, porque nós tínhamos no passado um programa de doação de áreas públicas, mas que nós tínhamos pouca efetividade na construção das empresas ou mesmo na geração de emprego. Enfim, no cumprimento dos encargos previstos. Quando o empresário, sendo de fora ou de Serrana, recebe a doação de um bem público, ele tem encargos pela Lei 537 de cumprimento, como número de geração de emprego e renda, capital social registrado integralizado, valor de investimento. Então eu digo para o empresário que ele tem que ter uma clareza se ele quer construir um novo prédio ou se ele quer modernizar e investir. Primeiro ele tem que entender se ele tem esse potencial ou se ele tem que se estruturar. Estruturar então em relação aos investimentos, que é um dos itens importantes, para que a gente possa gerar empregos e a gente tenha retorno apreciável desse bem que é doado. E mais importante do que isso, Manduca, a parte de adimplência. Nosso setor aqui de arrecadação de tributos, nosso expediente aqui da Prefeitura Municipal, aqui da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, está preparado e também aberto a receber você, empresário, que tenha algum problema de adimplência, algum problema fiscal, porque o Proindes exige todas as certidões, toda a adimplência, toda a regularidade da empresa. Então, os editais eles são publicados em Diário Oficial, no nosso portal Transparência, e o nosso time, até que se publique um edital, pode atender os empresários para tirar dúvidas e esclarecimentos. Logicamente que depois de publicado um certame de seleção pública, a gente não pode atender, que é para dar isonomia a todos que queiram participar. Então, é importante dizer que o nosso carro-chefe é a doação de terrenos. Logo, logo nós vamos ter a seleção pública número 5 do Proindes. Nós já tivemos 4, com muita geração de emprego, geração de renda, investimentos na cidade, que logo, logo a gente vai falar, mas é importante o empresário que tem esse interesse nos procurar a Prefeitura e também acessar o portal Transparência, que tem todas as informações para que você saiba como participar desse programa de incentivo ao desenvolvimento econômico e social de Serrana. Bom, Gui, e já teve algumas empresas que já foram beneficiadas, né? E já, inclusive, já estão até em operação. Eu queria que você citasse alguns exemplos, por exemplo. Legal, boa colocação, Manduca. Eu vou fazer um apanhado desde 2021. 2021, na gestão do prefeito Léo Capitelli, nós assumimos em relação ao governo municipal, nós estruturamos no ano de 2021 o Proindes e nós tínhamos um distrito industrial número 1, que é o primeiro distrito industrial. Para quem transitar na Mário Titoto do lado direito, sentido ao Rio Pardo, é o distrito industrial 1, que nós tínhamos grandes problemas estruturais. Nós tínhamos a questão do abastecimento de água precário, nós tínhamos as vias daquele distrito também precárias, nós tínhamos problemas e temos ainda de regularização daquelas empresas que estão naquele local, e ao longo desses anos a gente foi investindo o governo municipal para deixar um ambiente melhor para o empresário. Nós também tínhamos em 2021, do lado agora esquerdo da Mário Titoto, o Distrito Industrial 2. Você lembra bem, em 2020, quando a gente foi naquele local para verificar como estava, nós tínhamos uma empresa em construção em 2021 do Distrito Industrial 2. Hoje nós temos 10 empresas funcionando naquele local, 7 obras, enfim, alguns deles atendidos pelo Proindes, como eu posso citar lá, RC Geradores, e também cito para vocês a Mercatex, uma empresa têxtil de Ribeirão Preto, que estão gerando muitos empregos, que investiram muito naquele local. Então hoje nós temos um Distrito Industrial 2 a todo vapor, com construções, gerando emprego e renda. E aí surge o Proindes, de fato, com seus clusters. O que são os clusters? Clusters são pequenos locais que podem ser localizados dentro da cidade, áreas empresariais, áreas industriais ou áreas mistas, de seleções públicas. Como disse você, nós tivemos 4 seleções públicas do Proindes,
Então, se nós pegarmos o primeiro cluster aqui do lado do conjunto habitacional do CDHU, Manduca, na saída da cidade, na Avenida José Correia Filho, nós tínhamos uma área degradada, uma área abandonada, uma área de descarte irregular de resíduos, né? Um local problema para o governo. E aquele foi o primeiro desafio, né? Com muito trabalho aqui de toda a equipe do jurídico, equipe de projetos, equipe de gabinete, da administração e finanças, aquele local foi regularizado, Mandu, que hoje nós temos 7 empresas naquele local, o qual eu vou destacar a Voga Cosmético, Garcia Distribuidor de Bebida, que é de Serrana, o Grupo Mialik, que acreditou no projeto e foi o grande grupo a vir para Serrana, fazer um grande investimento naquele local, gerar muitos empregos que eles estão gerando. Então só naquele quadrilátero ali, naquele primeiro cluster, nós temos mais de 300 empregos gerados. Então é importante dizer que aquele espaço agora, ele vai ter agora uma grande construção de um distribuidor de medicamentos, um dos maiores do interior de São Paulo, que vai gerar mais emprego e renda, né? Então, no total, Manduca, nós temos 21 empresas beneficiadas pelo Proindes, ou que estão em construção, ou estão construindo, né? Ou que estão em construção, ou que já construíram, digo, ou que estão com seus projetos avaliando, ou que estão planejando seus investimentos, numa geração de emprego muito boa em relação às nossas metas estratégicas, né? Nós temos uma meta estratégica, Manduca, de 1.000 empregos diretos nessas 5 seleções públicas, inclusive essa última agora, que a gente deve lançar recentemente, e também 50 milhões de investimento na cidade. Isso nós já ultrapassamos com as empresas do Proindes. Então, não só gerar emprego, renda, investimentos na cidade, mas com as construções do Proindes, nós temos 4 grandes construções em andamento agora. Escudeiro Uniformes, que veio de Sertãozinho, acreditou na cidade, está construindo. Uma metalúrgica BJP também próximo à Lagoa Maravilha. Enfim, nós temos construções no Distrito Industrial 2 que traz para a gente um aquecimento da economia local, do mercado local, do nosso comércio local, porque eles compram no mercado, contratam nossos prestadores de serviço, e é isso que é importante para o Proindes. Não é só uma construção física, um prédio, mas a geração de emprego, o atendimento às famílias, aos empresários locais, dando possibilidade para os nossos empresários e para aqueles empresários que queiram vir de fora. E lembrando, Manduca, nós temos 30 cartas de interesse de empresas da região para vir para Serrana, o que faz a gente se motivar a cada dia para evoluir o Proindes, dando novas roupagens, trazendo mais efetividade com o programa. Bom, e além de atrair empresas, né, Gui, o Proindes ele visa um impacto social direto, que é geração de emprego, por exemplo, significa mais renda para as famílias. E também a prefeitura não parou por aí, né? Ela criou o programa Qualifica Mais Serrana em parceria com uma ETEC. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa conexão entre atrair empresas e capacitar a mão de obra local. Importante, Manduca, esse apanhado seu em relação a essa interface. Eu vou iniciar esse trecho de fala falando do social, né? O porquê que o Proindes ele tem o social também? Porque a gente não visa só a questão do capital, né? O programa de incentivo ao desenvolvimento econômico e social é porque esse programa ele foi pensado nos trabalhadores. Ele foi pensado, lógico, nos empresários para poder desenvolver, mas a contratação de pessoas, a qualidade de vida desse cidadão que melhora a sua vida dentro da sua família, trabalhando em Serrana, gerando emprego. Então, ele tem um impacto direto porque gera empregos em Serrana. Mesmo a gente sabe que é muito difícil, Serrana é uma cidade dormitório, 15 mil pessoas elas saem todos os dias de Serrana para trabalhar nas cidades da região, em especial Ribeirão Preto, e aí a nossa mão de obra é força motriz, é propulsora do crescimento de Ribeirão Preto. Isso é importante a gente dizer, que a mão de obra do povo serranense é que dá o desenvolvimento das cidades da região. Então nós somos grandes exportadores de mão de obra e de prestadores de serviço. Então o social é porque a gente pensa muito nesse programa em relação a dar qualidade de vida para o cidadão serranense. Então, você me disse também em relação à conexão, né, do Qualifica Mais Serrana, que é um programa que agora a gente está dando uma nova roupagem, trazendo novos parceiros e atores, e logo logo a gente vai lançar o portal do emprego e da capacitação, aonde o cidadão vai poder se cadastrar, vai poder mostrar o seu interesse em formação, qual tipo de formação, e nós vamos buscar o Sistema S, todos os nossos parceiros, a ETEC, enfim, todos os atores que possam fornecer cursos para a gente. E lembrando, Manduca, que há uma grande dificuldade não só em Serrana, mas no Brasil, no estado de São Paulo, com a questão de mão de obra qualificada. Nós que temos acompanhado, e eu acompanhei nessa última semana um mutirão de emprego do Emprega Mais Serrana, as empresas vêm a
Serrana buscar mão de obra, mas a gente sabe que de 100 vagas, por exemplo, eles conseguem 50. Né? Então, nós precisamos cada vez mais despertar o interesse do jovem, das pessoas, para que eles se formem, se eles se capacitem para ingressar no mercado de trabalho. Então, o Qualifica Mais Serrana ele é tão importante quanto as seleções públicas do Proindes. Ele deve receber uma nova roupagem logo logo, e nós vamos ter um desafio aí de qualificar mais de 1.000 pessoas no horizonte desses 4 anos. Essa é a nossa meta estratégica de qualificação profissional, para que a gente possa oportunizar melhores trabalhos, aumentar o ganho, o capital, né? Aumentar a média salarial do povo serranense, para que ele tenha maior qualidade de vida. Ô Gui, e quantos empregos já foram gerados ou estão em perspectivas assim? Ô Manduca, o Proindes ele já gerou mais de 600 empregos diretos. Nós temos várias, como te disse, várias empresas construindo. O nosso horizonte é encerrar 2026, né, o ano que vem, encerrar gerando os 1.000 empregos de meta estratégica que a gente se compromissou com o governo municipal. Então o Proindes, a expectativa é até ultrapassar isso, mas se nós atingirmos a nossa meta, nós vamos estar muito satisfeitos. Isso estou dizendo para você de geração de emprego direto, né, Manduca? Eu vou citar para você a Uzi Brasil, que é uma empresa serranense, que está localizado no Cluster 1, naquele local 1 ali, na Rio de Janeiro, perto do Parque de Exposições, que contrata uma série de jovens, né, uma série de pessoas e de maneira indireta contrata até mais. Então nós vamos atingir tranquilamente no longo desse ano e no longo do ano que vem, nós vamos ultrapassar essa meta estratégica do Proindes. E na sua visão, Gui, qual foi o principal impacto que o cidadão comum de Serrana ele já sente ou vai sentir com esse programa? Manduca, diretamente aqueles que foram contratados pelas empresas beneficiadas é ter o seu trabalho mais perto de casa, principalmente as mulheres. As mulheres são a grande maioria que vão para Ribeirão Preto todos os dias, e quando a gente cita tanto a Mercatex, uma indústria têxtil, quanto a Escudeiro Uniformes, que também é do ramo de confecção, nós estamos falando de várias mulheres que estão trabalhando no ramo de costura, não só mulheres, mas homens, em especial as mulheres que não precisam mais ir para Ribeirão Preto e que podem ficar em Serrana próximo das suas famílias, dos seus filhos, né? Enfim, essas são as pessoas que são beneficiadas diretamente, né, Manduca? Aquelas que, ou empresários que estão recebendo um incentivo para crescer, para gerar o seu capital, que também é importante, e aquelas pessoas que são contratadas, e indiretamente Serrana inteiro. Né? Nossos 43.900, a gente sabe que quase chega a 50 mil habitantes, né? Mais 43.900 no IBGE, todos são beneficiados, porque nós melhoramos o aspecto urbanístico da cidade, a gente ocupa áreas que antes eram degradadas, sujas, né? A gente gera tributos, porque essas empresas estão pagando seus tributos em dia, pagando IPTU, recolhendo ISS, contribuindo em relação às suas obrigações, e esses recursos, Manduca, eles voltam para o poder público fazer os investimentos para um todo, né? Para toda uma cidade, para todas as políticas públicas que são desenvolvidas. E mais do que isso, nós temos aquele sentimento bom que Serrana está se desenvolvendo, né? Então, todo serranense que ama Serrana adora uma boa notícia dizendo, olha, Serrana está crescendo, Serrana está evoluindo, né? Serrana está no mercado de trabalho oferecendo vagas, pô, Serrana está qualificando, pô, é muito bom para a gente que é serranense, né? E seria redundante dizer que eu amo Serrana, e sou entusiasta da cidade, isso não escondo de ninguém, né? É muito gostoso ver Serrana nessa vibe boa, nessa onda boa de crescimento e desenvolvimento da cidade. Ô Gui, esse programa ele fez um sucesso assim tão grande, né, que ele chamou a atenção até do governo do estado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse reconhecimento, né, e também sobre o que vem por aí com o Fundes. Legal, Manduca. O nosso secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, ele é um parceiro de primeira hora. Desde os primeiros passos do Proindes, nós dialogamos com o governo de São Paulo para ter apoio das carretas de qualificação do Via Rápida Emprego, toda essa parceria com o governo de São Paulo em relação a todo esse ecossistema que eu já falei um pouco para vocês, o que culminou agora, recentemente, no ano de 2025, a vinda dele para Serrana numa grande reunião chamada Coalizão Empresarial, que teve grande adesão para a gente discutir os próximos passos do desenvolvimento econômico. E aí nessa reunião ele diz que Serrana, ele considera Serrana o melhor programa
de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo para pequenos municípios, reconhecendo que os nossos resultados extrapolaram aquilo que a gente pensou. Então esse relacionamento é muito sólido, é um relacionamento técnico, republicano, e a gente pretende agora, ao longo de 2025, expandir essa parceria com o governo de São Paulo. Recentemente o município recebeu o selo bronze do Facilita São Paulo, que é a desburocratização pro empreendedor para legalizar os seus empreendimentos. Enfim, essa parceria tende a crescer. O Fundes é o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, Manduca. É um fundo que a gente está estruturando ele para que possa receber recursos parlamentares, recursos de emenda, recursos de doação, recursos de captação no mercado privado. Enfim, é um fundo que a gente quer constituir, Manduca, para ter recurso, capital financeiro para financiar novos projetos, para financiar implementação de novos distritos industriais, para financiar projetos, planos municipais. Enfim, é um fundo que é composto por pessoas. O Condeger, ele participa da gestão dele, ele é paritário, esse fundo ele é gerido por diversas pessoas, e aí ele vai fazer investimentos para que a gente possa alavancar ainda mais o Proindes e a geração de emprego em Serrana, Manduca. Ô Gui, como que foi assim receber a notícia que o Proindes ele será usado como modelo para as outras cidades assim do estado de São Paulo? Manduca, nos deixa orgulhoso, mas muito com uma responsabilidade muito grande, né? Nós sabemos o quanto é importante estruturar um programa com regras claras, e aí parabenizo novamente todos os que participaram desse programa, né? Desde o Legislativo, o Executivo, o nosso corpo técnico aqui da Prefeitura, mas é muito gostoso saber, né? A gente tem essa necessidade de time, né? E de governo, de entender que o Proindes ele se transforma numa referência regional, como o Olhos de Águia se transformou na segurança pública, né, como uma referência, e outros programas que a gente tem no município que viraram referências para a região. Então, nós já temos algumas cidades que estão se espelhando em relação ao Proindes, cidades próximas, cidades maiores, um pouco mais distantes de Serrana, e isso faz com que a gente saia da casinha, né? Eu acho que quando a gente compartilha conhecimento, a gente está primeiro aprendendo, a gente não está somente fornecendo informações. Eu acho que na vida da gente, a gente não pode estar fechado para o conhecimento, a gente tem que estar sempre em movimento para que Serrana possa avançar cada vez mais. É um orgulho estar à frente, junto com o nosso time de gabinete, com o prefeito, desse programa que é referência para todo o estado de São Paulo. Ô Gui, qual que é a visão de futuro para o desenvolvimento econômico de Serrana para os próximos anos? Ô Manduca, nós precisamos, para se conectar com o futuro, nós temos que estar atentos aos temas da atualidade. Então, reconhecer que Serrana faz parte de um estado mais importante do país, que é São Paulo, e de um Brasil, que é o maior país, né, vamos dizer assim, mais importante da América Latina, é reconhecer que nós precisamos pensar na sustentabilidade, Manduca, no meio ambiente. A gente precisa pensar na tecnologia, na inovação. Então eu definiria dois grandes eixos para a gente crescer como desenvolvimento econômico e como município em si. As matrizes de renovação de energia, matrizes sustentáveis de inovação de energia. A desfossilização, né, a questão dessa cadeia produtiva que nós precisamos pensar ela mais sustentável, economicamente, socialmente, ambientalmente. E a questão de tecnologia e inovação. Quem sabe não surge no Proindes um chamamento para empresas, para startups, empresas de tecnologia se instalarem em Serrana com alguma questão fiscal de ISS reduzido, por exemplo, lógico que dentro da legalidade, mas nós precisamos nos conectar, por exemplo, com o programa 100% LED em Serrana, que é um programa tecnológico que já é realidade em Serrana, como a rede de cidades digitais que nós temos interligando todos os prédios públicos com telefonia VoIP, com um backbone, né, uma rede importante, enfim. Serrana se conectar e o desenvolvimento econômico com o meio ambiente, sustentabilidade, com biometano, com as novas matrizes de combustíveis sustentáveis, enfim, né, toda essa parte de descarbonização que se fala tanto no mundo, né? Nós temos o etanol numa grande indústria que é propulsora do desenvolvimento econômico, com os irmãos Biagi, né? A pedra agroindustrial é a grande mola propulsora do desenvolvimento econômico de Serrana, e será essa mola propulsora. Então a gente precisa se conectar com sustentabilidade, com inovação e tecnologia. Logo, logo vem um projeto nosso também, que é o Inova Serrana, junto em parceria com a ETEC, enfim, são esses dois grandes eixos que nós iremos pensar e trabalhar para o futuro. Guilherme, eu gostaria muito assim de te agradecer, né, por dedicar esse tempo e explicar para a gente com tanta clareza
sobre esse programa tão importante para o futuro do nosso município. E também, para finalizar, que mensagem que você deixa para os empreendedores que estão pensando em investir em Serrana e para os cidadãos que torcem para o crescimento da nossa cidade? Manduca, eu primeiro queria te agradecer pela iniciativa, parabéns. Como disse, não só você, mas a Diretoria de Comunicação Social, ela tem feito um trabalho fundamental para levar informação para o cidadão serranense. Agradecer o nosso time do gabinete, o prefeito Léo Capitelli, por ter dado essa oportunidade da gente conduzir, estruturar um programa tão importante e que não foi feito sozinho. Esse programa ele foi estruturado, como te disse, por toda essa equipe da gestão municipal, o qual eu agradeço nossa equipe de gabinete, jurídico, departamento de projetos e todos os nossos 6 secretários hoje nomeados. Eu não vou falar nomes porque eu posso acabar esquecendo, mas todos os nossos secretários são importantes para o Proindés, e aí vou para as considerações finais. Então, dizer para a população que nós estamos com toda a garra e energia para mudar a cidade em relação ao desenvolvimento econômico, né? Dizer, não só, Manduca, para os empresários que querem investir, mas parabenizar aqueles que já estão investindo em Serrana. Serrana é outra, né? Serrana, ao longo dos últimos 5, 6 anos, a gente percebe que pós-pandemia a gente vem só crescendo, né? Nós resgatamos, eu digo que isso é uma coisa muito do Léo, e não é questão de ser redundante, mas muito dele, daquela questão de resgatar o orgulho do serranense, e não foi diferente no desenvolvimento econômico. Então, você que é empresário, que quer investir, que quer gerar emprego e renda, acredite em Serrana. Nós temos um mercado ainda a ser explorado aqui em Serrana. As nossas pessoas são maravilhosas, os nossos empreendedores, mas eu digo, Manduca, que a gente precisa ter clareza. Então, procure apoio técnico se você quer crescer, se você quer investir, para diversificar os investimentos e que a gente possa realmente cada vez mais gerar mais emprego, renda para as pessoas e para a cidade. E na população em geral, Manduca, o que eu digo é que podem confiar neste governo, o governo Léo Capitelli, né? Pode confiar que vai vir muita coisa boa por aí. Eu vou dizer a vocês que nós vamos ter tantas coisas boas, ou até mais do que de 2021 a 2024. Dizer que a gente está aqui com muita responsabilidade com o recurso público, que a gente cumpre legalmente as nossas obrigações, e dizer a vocês que não deixem de sonhar. Eu acho que a gente precisa sempre sonhar, Manduca. Eu acho que quando a gente coloca energia em algo que vai fazer, a gente tem que colocar amor, porque o amor é o ingrediente que ele transforma. O diálogo é fundamental para que a gente construa pontes para o futuro, alianças, né? Mas dizer às pessoas que tenham carinho com a cidade, que cuidem da porta das suas casas, né? Que não joguem lixo na rua, né? Que cuidem bem dos seus filhos, das suas famílias, né? Que tenhamos ambientes gostosos de convivência, de lazer, como os parques que foram construídos, melhorados ou que vão ser construídos. Enfim, que a gente valorize o nosso espaço como cidadão, que a gente tenha aquele sentimento de pertencimento, que quando a gente vai numa praça, num parque, na escola, no posto de saúde, enfim, em qualquer local que é público, que a gente entenda que aquilo faz parte da gente, que a gente cumpra as nossas obrigações como cidadão também, Manduca, porque nós vivemos numa era de cobrança de direitos, mas a gente também precisa ter esse binômio em relação aos deveres, em relação a eu cumprir também os meus deveres, enfim, que a gente some e que a gente seja uma união de esforços entre poderes constituídos, poder público, sociedade civil, para que a gente continue transformando Serrana naquela cidade que a gente vê no brasão aí, do alto para mais alto, né? E a gente sempre vai pensar, sempre, do alto para mais alto para Serrana. Bom, e assim nós encerramos o nosso primeiro episódio, né, do nosso Podprefs. A quem aqui eu faço um agradecimento todo especial novamente ao Guilherme Montanari por compartilhar conosco, né, sobre os detalhes do programa Proindés. Para você saber mais sobre o Proindés, edital ou como participar dos cursos Qualifica Mais, todas as informações estão disponíveis lá no site oficial da Prefeitura Municipal de Serrana. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e acompanhar os próximos programas. Compartilhe esse conteúdo aí com todos os seus amigos, familiares e até um próximo programa.